Fala, torcedor, tudo certo? Estamos aqui de volta, esse é o canal, tá? Falando um pouquinho sobre o que aconteceu no final de semana em relação ao Grêmio e a nossa partida desastrosa contra o Santos. Um jogo que, é isso que nós temos que falar, um jogo que nós poderíamos ter vencido e o Grêmio tem deixado pelo caminho muitas oportunidades de pontuar e a gente está marcando o passo. Foi falado na semana passada, isso de dentro do Grêmio, que seria, a partir desse início do segundo turno, né, dessa 20ª rodada, o Grêmio teria, sabendo que agora só tem oficialmente, né, somente o Campeonato Brasileiro, porque ainda tinha um restinho de esperança contra o Flamengo, embora tenhamos feito uma partida contra o Flamengo bem digna, né, jogamos pela honra e realmente enfrentamos o Flamengo, né, não podemos nos queixar do desempenho em relação àquela partida. O único senão é que o Grêmio acaba sempre levando pelo menos um gol por jogo, e levar um gol contra o Flamengo era algo bastante fatal, né, como acabou acontecendo. Mas o fato é que aquela ideia de uma final por jogo nesse segundo turno, ela já vem por água abaixo, porque mostra que da parte dos jogadores não existe esse mesmo comprometimento que alguns membros da direção e da comissão técnica estavam pregando, né? O Grêmio, obviamente, não estava em clima de final, não estava disputando uma final contra o Santos, não só pelo lance bizonho, né, que a gente vai comentar do segundo gol, mas porque o Grêmio não tem qualidade para disputar uma final por jogo. O Grêmio não tem maturidade técnica nem tática, principalmente o Grêmio não está muito longe ainda de poder disputar qualquer coisa. Talvez o limite do Grêmio já tenha sido alcançado e o Grêmio já está numa curva descendente. Essa é a tese que eu, a partir de agora, começo a defender. Porque o Grêmio vem oscilando muito contra adversários muito ruins, né? Onde dificilmente o Grêmio teria que perder pontos se fosse um time que pudesse sonhar com algo maior no campeonato. O Grêmio vem perdendo pontos ultimamente para equipes que, obviamente, vão brigar até o final para cair, né? Para não cair, né? Como é o caso do Santos, que o torcedor do Santos, infelizmente, não pode se enganar, porque o Grêmio tem ressuscitado muitos adversários, né? O Vasco também venceu o Grêmio. O Grêmio foi a São Januário e enfim, né, a gente sabe que não foi uma boa jornada também do Grêmio, então o Vasco não pode se animar em relação a tudo o que aconteceu. Mas falando de Grêmio, nós sabemos que o Grêmio tem certas dificuldades em termos de opções, né? Quando saem os seus principais jogadores, o Grêmio estava sem Kahneman, estava sem Vila Sante, estava sem Luis Soares, e independente de quanto estes estejam desempenhando, né, esses também eventualmente são contestados. Luis Soares, por exemplo, já faz 10 jogos que não faz gol. Kahneman é um jogador que tem levado muitos cartões, mas eles são sim as referências técnicas do time, né? Só que mesmo quando eles estão em campo, o resultado continua sendo ruim. Então talvez o Grêmio como conjunto já tenha chegado no limite, como eu falei. O que a gente tem que colocar, evidenciar como mais preocupante ainda? É o fato de que o Grêmio, apesar de estar vivendo um momento decisivo no campeonato, porque só tem esse campeonato para disputar, o Grêmio consegue aceitar coisas dentro de campo que um time minimamente comprometido não aceitaria, né? Por exemplo, o lance que deu origem ao segundo gol do Santos foi algo, dá para considerar bizonho, né? Era um lance de ataque no final do jogo, um escanteio, e o que a gente viu foi que todos os zagueiros do Grêmio foram para a área do Santos para tentar o cabeceio. E aí o Reinaldo faz um cruzamento rasteiro para a área, né? É uma coisa que é inadmissível, né, gente? O Reinaldo, inclusive, estava com a braçadeira de capitão naquele momento. Não pode capitanear a equipe um jogador que tem esse tipo de falta de entendimento do jogo. Falta de... alguém pode dizer, pô, então ele errou o cruzamento. Mas não pode ter esse tipo de falta de concentração. Se estava cansado, então chama alguém para fazer um toque curto, para tentar depois um cruzamento numa segunda jogada. Mas não pode fazer um cruzamento daqueles. E depois, né, o Ferreirinha, que é um capítulo à parte, né, Ferreirinha que, veja bem, Ferreirinha que tem a camisa 10 do Grêmio. Não pode ter a camisa 10 do Grêmio um jogador que age do jeito que ele agiu, virando as costas para o lance. Então, o Grêmio tem muita coisa errada, né, tem muita coisa errada da parte do Renato também. Não pode o Fábio começar jogando. O Fábio, ele deixa
É um jogador que tem mais técnica do que o João Pedro, mas ele deixa muitos espaços. É um jogador que não consegue preencher defensivamente os critérios que a gente precisa. Então tem muitas coisas erradas, eu acho que o Grêmio tem bons valores, temos a afirmação cada vez maior do Gabriel Grando no gol, a gente tem a contratação do Rodrigo Eli, que a gente precisa ver um pouco mais, mas mostrou que pode ser um bom reserva para compor, eu acho que ele não tem condição de ser titular ainda, pelo que ele mostrou, embora seja muito cedo, mas tem dado conta do recado, digamos assim, né? O Bruno Alves é que tem falhado mais nos últimos gols. A gente tem o Carvalho também, que é um jogador que até agora não mostrou que veio. A gente precisa ver se ele está sendo mal escalado ou se realmente ele não é aquele jogador que a gente procurava. E a gente precisa de um jogador mais intenso ali no meio, que é o Cristaldo. Só que a gente olha para o banco e não tem isso. Então o Grêmio vai ter que repensar muito para o ano que vem. O Grêmio contratou talvez 15 jogadores esse ano e mesmo assim não tem sido o suficiente. Talvez uma avaliação errada, talvez mal escalados também, porque o Renato também tem feito das suas, né? Mas nesse vídeo eu quero falar especificamente dos jogadores. Eu acho que não dá para, dentro de campo, a gente ter essa falta de comprometimento. E eu não quero acreditar que isso seja falta talvez de uma motivação ou falta de uma falta de preparação mental fora de campo da parte do Renato. Acredito que isso não aconteça. Certo, gente? Depois eu quero ouvir a opinião de vocês. E é isso. Vamos sofrer até o final. Esse é o resumo. Talvez, para comemorar, ficar entre os 6 com a maior boa vontade. Porque do jeito que o Grêmio está se apresentando agora, nesse dia 21 de agosto, eu estou gravando o vídeo, o Grêmio não merece estar entre os 4. Tanto que não está. O futebol tem sido justo nesse sentido. Valeu, um abraço, te inscreve aí no canal.